7 passos para a paz. Alguém poderia dizer assim: puxa, mas 7 passos para trás, 7 passos para a paz, aliás, para a paz, são muitos passos. Não poderia ser 2 passos, 3 passos para trás, mas 7 passos para trás. Será que 7 passos são muitos mesmos? Eu vou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cheguei aqui, 7, rapidinho. 7 passos eu dei aqui. Você imagina um bebê quando está andando, né? Ele no início, alguns começam a engatinhar, né? Outros não engatinham, e dizem que os que não engatinham começam a andar mais rápido. Eu tenho uma irmã que andou com 7 meses, não é muito comum, não é muito normal. Uma das minhas irmãs andaram com 7 meses. Agora, você imagina a criancinha que ela engatinhou ou não, aí daqui a pouco ela fica de pé, ela está meio insegura, aí ela começa a dar o primeiro passinho, né, e você segura, aí dá outro passinho, 7 passos para ela é mole. Aqui nós tivemos um bebê que começou a andar, aí eu estava lá embaixo no pátio, aí eu vi que ela estava começando a andar assim, com aquela dificuldade. Aí eu botei ela assim perto de um banco, me afastei um pouco e disse: vem cá, vem cá. E ela veio. Ela saiu. Aí ela saiu ali de braço aberto, ela saiu. Não sabia andar direito, mas aí teve coragem e andou. Quando ela andou, que ela viu que conseguia andar, ao invés de ela vir para mim, ela deu meia volta, passou por mim e foi embora em direção ao portão. Eu disse: não é possível que eu estou vendo. Esse bebê agora é uma mocinha, está por aí. Eu vou dizer o nome, ela deve estar ouvindo. É a Gigi da Regina. Ela fez isso. Eu ali esperando e ela deu uma guinada e saiu em direção ao portão. Interessava mais a ela o portão, a liberdade de andar. Então 7 passos para ela, depois que ela deu, tranquilo. Estamos falando de 7 passos para a paz. E nós vamos ler a palavra de Deus, vamos nos alimentar da palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Tessalônica. Os habitantes, moradores de Tessalônica, eram os tessalonicenses. Ali tinha uma igreja de servos de Jesus, que renunciaram ao mundo, estavam aprendendo de Deus, aprendendo das palavras de Deus, aprendendo com Cristo, aprendendo com os discípulos, os apóstolos. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 15 a 24, nós vamos encontrar esses 7 passos para a paz. Diz assim o texto, Nova Versão Internacional, NVI: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Pai, aplique a Tua palavra à nossa história, às nossas vidas, às nossas experiências, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Paz é o que todos querem, ou todos queremos paz para nós mesmos, todos querem paz para si.
O problema está com aqueles que querem para si, mas não querem para os demais. São egoístas, vivem para si, desejam só o que é bom para si. Neste caso, muitos desses criam distúrbios sociais, distúrbios nacionais e distúrbios internacionais. Provocam a ira das pessoas e tentam arrancar a paz. São ameaças à paz, são ameaças ao sossego, em todos os sentidos. Criam distúrbios para a família, criam distúrbios para a vizinhança, criam distúrbios para os colegas de trabalho e para todos aqueles que se aproximam. Criam distúrbio no trânsito, criam por onde andam, são uma ameaça terrível. Todos nós estamos vendo aí, ouvindo, mesmo alguns mais aprofundadamente, outros por alto, o que está acontecendo com esse garoto chamado Lázaro. Crimes e mais crimes, e agora especialista em fugas pela mata, dando um trabalho e um custo terrível à sociedade, às autoridades e ao país. Ele causa distúrbios. Teve uma informação agora que chegou, que ele entrou numa casa, invadiu, pegou um celular, pegou bateria e comida, é o que ele quer, e bebe água e foge de novo. É um especialista muito treinado nas matas. Esse não quer paz, esse quer guerra, quer distúrbio, este mata, este é um perigo, é um ser perigoso. Eu vi uma entrevista dele em que ele ganhou uma bicicleta, alguém deu uma bicicleta para ir trabalhar. Uma bicicleta que ele poderia fazer entregas ou vendas de objetos. E ele agradecia as pessoas de forma tão bonita. E ali ele agradeceu a Deus. E disse que Deus abençoe a todos vocês que me ajudaram. Em nome de Jesus. E eu fico a me perguntar, o que é isso? Temos que ter muitos cuidados. Até com quem usa o nome de Deus. O nome de Jesus sempre foi assim. O diabo já fez isso, não foi assim que Deus disse. O que é que ele fez? Ele usou. Na tentação ele não disse, mas também está escrito. Ou seja, ele conhece as escrituras, ele conhece os desejos de Deus, ele conhece a palavra de Deus, a vontade de Deus, e usa para seus próprios deleites, proveitos e para a destruição do ser humano. Eles querem paz, mas não cooperam com a paz. Eles querem paz, mas a paz foge deles. Eles querem paz só para eles e distúrbio para os outros. E é impossível isto. É impossível uma paz verdadeira nessas bases. E nós vamos ver nessa noite 7 passos para a paz. Mas não é qualquer paz, não é qualquer espécie, qualquer tipo de paz, mas a paz que ninguém pode alterar, ninguém pode tirar, a paz de Deus. Essa paz, ela pode simplesmente nos gerar mais paz ainda, e mais proximidade com Deus. E nós vamos ser geradores dessa paz, porque esta paz estará em nós. Vamos então aos 7 passos para alcançar a verdadeira paz, com base nesse texto que lemos. O primeiro é o passo do perdão. Então o primeiro é o passo do perdão. Para eu ter paz, eu preciso receber o perdão de Deus, e eu preciso dar perdão às pessoas. É egoísmo eu somente receber o perdão e não entregar perdão às pessoas. Jesus mesmo contou uma parábola daquele camarada que foi perdoado porque ia ser preso, ia ser arruinado, e ele foi perdoado. Ele saiu dali e foi aos seus devedores e cobrou com mão forte e poderosa. Ele foi descoberto e denunciado, e aquele que o perdoou cancelou o perdão, porque ele recebeu o perdão, mas não perdoou. Se eu recebi o perdão, devo perdoar quem me ofende. Ainda que isso pareça difícil, foi muito difícil para Deus também. Tanto é que Ele mandou o seu Filho ao mundo, que deu sua vida, seu sangue. Pouco antes ele suou como gotas de sangue e disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu estou querendo agora, mas o que Tu queres. Então foi doloroso para Ele, é doloroso para nós também, mas vamos fazer o que Deus fez conosco.
Na oração modelar, Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O primeiro passo é o passo do perdão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, encontramos: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Isto é perdoar. Perdoar é ficar no prejuízo. Se eu devolvo o mal que eu recebi com o mal, eu não perdoei, eu estou cobrando a dívida, e eu estou gerando mais dívida ainda. Mas quando eu perdoo o mal que eu recebi, foram injustos comigo, não fizeram o que eu esperava, ou me maltrataram, eu começo a criar um ódio, eu começo a criar uma resistência muito grande, uma aversão, eu não quero mais saber dessa pessoa, eu quero que essa pessoa morra. Há pessoas que falam coisas tão terríveis, eu já ouvi coisas terríveis que pessoas falaram para esses que lhe fizeram mal, dizendo: eu quero que pegue uma doença e morra. Meu querido irmão e amigo, isto é passos para o buraco, para a cova. Isso é passo para a morte e não para a vida. Ficar no prejuízo é dar um passo para a paz. Perdoar a quem nos fez mal. É isso que a palavra de Deus diz. Em Provérbios capítulo 20, verso 22, nós encontramos assim: não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. NVI, Nova Versão Internacional. Espere pelo Senhor, espere por Iavé, e Ele dará a vitória a você. Mais uma vez vou chamar a sua atenção para o fato de que Deus é justo, é supremo, é todo-poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Não precisou de ajuda de nenhum Deus, porque esses deuses não existiam nesta época. Esses deuses passaram a existir quando o homem veio à existência. E esses deuses não passaram a existir tão logo o homem tenha vindo à existência, mas depois que o pecado entrou no coração do homem, e a imaginação do homem foi maligna continuamente. Então ele brotou dentro dele o homicídio, brotou dentro dele a covardia, brotou dentro dele a corrupção, brotou dentro dele a religião, brotou dentro dele a criação de deuses. Criou dentro dele a criação de imagens de esculturas, de desvios do Deus vivo, passando a cultuar deuses que ele mesmo criava. E as mitologias surgiram por causa das mentes entenebrecidas, escurecidas pelo pecado. Mas Deus criou todas as coisas, Ele fez, somente Ele é o nosso Deus, e Ele é um Deus justo. Não nos iludamos, eu tenho dito que Deus não é um Papai Noel, como pensam. Deus não é um bonachão, como pensam. Parece até aquele gordão que senta e entrega tudo para as crianças. É o Papai Noel. Não, senhores, este Deus é Deus justo. O Antigo Testamento mostra Deus agindo para corrigir o seu povo, para abençoar a humanidade. E tem pessoas que criticam a Deus, dizendo que Ele foi muito severo. Imagina se não tivesse sido, como é que estaria este mundo? As correções foram necessárias. Deus, Ele se vinga do mal. Então eu perdoo, e eu devo perdoar e confiar em Deus. Porque se Deus notar que na outro lado, na outra parte, há um enxerto de injustiça, de mentira, de iniquidade, Ele pesa a mão, não sou eu. É com Ele. A vingança a mim pertence, diz o Senhor. Não a mim, mas a Deus. Deus dizendo. Então esse é o nosso Deus. Aquele que cometeu o pecado, é só vir e olhar para o Pai, confessar os seus pecados. Ele vai lavar, Ele vai restaurar. E aí há a conciliação. A conciliação é a coisa mais linda que existe. Quando há um perdão verdadeiro e a reaproximação é emocionante. Quando um homem perdoa ao outro, quando a mulher perdoa a outra, quando um pai perdoa o filho, que emoção!
quando o perdão é verdadeiro, um mal que aconteceu, que afastou um do outro, mas aí vem um reconhecimento, e vem a confissão, e há o perdão. Que coisa linda, é uma das cenas que mais me tocam, a reconciliação genuína. É isso que Deus espera de nós. Então, o primeiro passo é o perdão. Mas o segundo é o passo da alegria. Então dei o primeiro passo, perdão, fiz tudo isso aí. Agora eu dou o segundo passo, é o passo da alegria. O que é isso? A alegria é algo que brota dentro de mim. A alegria deve ser cultivada em mim. A alegria deve ser fruto de um esforço meu. Eu posso me esforçar para cultivar angústia. Eu me esforço para cultivar ódio. Eu me esforço para cultivar inimizades. Não, senhores, vamos fazer o contrário. Vamos nos esforçar para cultivar alegria. Alegria, a palavra de Deus diz que a alegria de Yahvé é a nossa força, e nós encontramos no capítulo 5, 16, é o capítulo que estamos, verso 16, a palavra de Deus dizendo: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. E você talvez perguntará: mas como eu vou me alegrar se eu estou atravessando um mar terrível, eu estou numa tempestade? Como é que eu vou me alegrar? Eu vou me alegrar diante das dificuldades, das provações. Eu vou me alegrar enquanto estou sendo perseguido. Eu vou me alegrar enquanto eu estou de luto. Eu vou me alegrar enquanto os reveses me alcançaram, os tsunamis me atropelaram. Eu vou me alegrar? Eu tenho que me desesperar? Eu tenho que me entristecer? Meus queridos, a palavra de Deus está dizendo para nos alegrarmos em Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força para sairmos dos escombros, para sairmos e vencermos as tempestades. É cultivo de alegria. Você talvez não saiba fazer isso. Peça a Deus: ó Deus, me ajude então a cultivar alegria dentro do meu coração. E meus queridos, a alegria vai gerar mais alegria, e você vai cultivar. No início vai ser difícil, mas você não vai desistir, não vai entregar os prontos, não vai jogar a toalha, vai buscar ao Senhor, e o Senhor é que vai fazer isso. Em Filipenses capítulo 4, verso 4, o mesmo apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor, em Yahvé, em Jesus, no Pai. Novamente direi: alegrem-se. Olha a insistência dele, olha como é que ele bate na tecla: alegrem-se, alegrem-se. E você talvez diga: eu não consigo me alegrar, eu estou muito triste, eu estou com derrotas, eu não consigo me alegrar. Mas você tem um Deus que muda todas as circunstâncias. Você tem a fé que remove montanhas. Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem o sangue de Jesus, você tem a esperança, você tem a fé, você tem a consciência de que este mundo é um vale de desafios. Alegrem-se, alegrem-se das tribulações. Alegrar quando todo mundo está alegrando é muito fácil. Não é para estes que a palavra de Deus está falando. Ele está falando para nos alegrarmos mesmo nas adversidades, mesmo na dor, mesmo nos contratempos, mesmo diante da perseguição, ou da doença, ou da morte. Mas eu não posso ter alegria na morte. Eu amei, eu amo, e a pessoa partiu. Eu vou viver triste agora o resto da vida? Não, senhores. Não, senhores. A nossa vida é passageira. O nosso querido partiu e nós sentimos, mas falemos com Deus: Senhor, preencha esse vazio e me jorre alegria novamente. Daqui a pouco sou eu que vou partir, então vou viver triste, 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 amargurado, enlutado e triste, triste. Daqui a pouco sou eu que vou. Eu vou ser embalagem de tristeza, embalagem de derrota. Isso só vai me fazer mais mal ainda e vai acelerar a minha partida. E eu não devo fazer isso. Eu tenho que viver aqui na terra até quando Deus quiser, dando frutos, sendo luz do mundo. Alegrem-se sempre, alegrem-se sempre no Senhor.
novamente direi: alegrem-se. Esse é o segundo passo para a paz verdadeira. Como é que você tem feito? Você deseja essa alegria? Você quer esta alegria ou quer viver cabeça baixa, arrasado, triste, derrotado? Não, senhores, estamos aqui, é o nosso tempo. O tempo dos que viveram no século passado já passou, eles já todos foram. Daqui a pouco todos nós também teremos passado. Vamos viver da melhor maneira possível. Vamos viver irradiando a alegria e usufruindo esta paz. Olha só o que eu colhi de um site chamado Que Bem Que Faz. Uma das muitas funções que o cérebro tem é a de liberar substâncias no organismo capazes de gerar sensações. Sabe a plenitude que você sente ao dar uma primeira mordida numa pizza? Foi o exemplo que deu aqui, alguns falam chocolate, quando está com fome. Este barato tem nome, chama endorfina. O hormônio, isso é físico, é o corpo que produz. O nosso organismo que produz. O hormônio é produzido pelo próprio corpo e não é conhecido como droga, da felicidade à toa. Ela é chamada, apelidada de droga da felicidade. Além de te ajudar a ficar numa boa, a endorfina alivia dores físicas e emocionais. Ouvir coração partido? Sempre que o cérebro percebe um estresse do seu sistema nervoso, libera o hormônio para acalmar os ânimos. A endorfina é a resposta do organismo ao cortisol, outro hormônio bastante famoso por gerar a sensação de estresse. Então a gente vê que o nosso organismo produz substâncias químicas chamadas hormônios que nos dão coragem ou nos trazem um pesar muito grande, que nos coloca para frente animados ou nos coloca para trás derrotados. E quando eu estou derrotado, eu gero mais substâncias que me fazem mais derrotado. Quando eu estou no caminho da alegria, vão gerar outras substâncias, outros hormônios que vão me fazer mais vibrante, mais confiante, mais realizador, mais bem-humorado. Isso faz uma diferença completa em nossas vidas. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Este é o passo seguinte ao perdão. O terceiro é o passo da oração. Paulo diz, verso 17, orem continuamente. Algumas versões, orai sem cessar. Orar é falar com Deus. Eu posso não ter tempo de me ajoelhar e de gastar ali 20 minutos, 30 minutos orando, mas eu estou dirigindo, eu posso estar enaltecendo a Deus. Eu posso estar cozinhando e dizendo, ó Senhor, te agradeço pela força. Eu te agradeço porque o Senhor é o meu Pai. Eu te agradeço porque Jesus morreu em meu lugar. Eu peço que o Senhor me encha do teu Espírito. Você pode estar de olho aberto trabalhando. Você pode estar no trânsito. Você pode estar numa condução. Pode estar dentro de um avião. Você pode estar no seu trabalho, Pai, me dá sabedoria. Quando enfrenta as dificuldades, Pai, me capacita agora. Eu não sei como resolver isso, mas o Senhor pode me ajudar. Eu sou teu, eu quero que o Senhor esteja em mim. Eu quero estar no Senhor. Então isso é oração, isso é dependência. Ó Pai, eu estou sendo tentado. Ó Deus, meus olhos estão me tentando. Meus desejos estão me tentando. Ó Pai, um convite está me seduzindo. Pai, me ajuda. Pai, eu coloco minha vida nas tuas mãos. Eu posso estar de olho aberto. Eu posso estar numa reunião de negócios. Eu posso estar numa reunião lá no trabalho ou na escola. Eu posso estar fazendo um trabalho e ali dizendo, Pai, me encha da tua presença. Senhor, isso te gera saúde.
Isso te gera a graça do Senhor, isso nos gera bom humor, isso nos dá clareza, isso nos faz mais inteligentes, mais sábios do que os idosos, segundo a própria palavra de Deus. Nos faz mais prudentes do que os velhos e mais conhecedores do que os mestres. A palavra de Deus diz isso. Então, o terceiro passo é o passo da oração. Orai sem cessar. Romanos 12, verso 12 diz: alegrem-se na esperança. Olha só, alegria na esperança. A esperança que você não tem ainda. Você não alcançou ainda, não realizou ainda. Você está só pela fé. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Há uma perspectiva de tribulação. Sejamos pacientes. Perseverem ou mantenha-se na oração. É isso que a palavra de Deus diz. Como é que você se porta diante das dores, das dificuldades? Você tem buscado essas virtudes, você tem dado esses passos, passo do perdão, passo da alegria. Você tem dado ao Senhor a atenção devida através da oração. São passos para a paz. O quarto é o passo da gratidão. Sermos gratos a Deus. O contrário de eu ser gratos a Deus é eu ser um reclamador. Eu reclamo, eu murmuro, eu me queixo, eu não me contento com nada. Mas a palavra de Deus diz diferente. No verso 18. Olha o que diz o verso 18. É o quarto passo para a paz. Deem graças em todas as circunstâncias. Não é nas circunstâncias boas, quando você ganha um troféu, quando você ganha um aumento de salário, quando você se dá bem na vida, quando você conquista uma maravilha, passa no concurso. Não, é em todas as circunstâncias, nas que são felizes e nas que são de tristeza. Dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alguém dirá assim: não vou fazer isso não. Deus está querendo muito. Se eu estiver me dando bem, eu dou graça. Se eu não estiver, eu vou reclamar mesmo. Bom, é uma postura sua. Mas aquele que dá graça no revés, ele chama a atenção de Deus. Deus olha e diz: esse é fiel, eu vou guardá-lo. Agora aquele que reclama, igual aquela que disse: eu tinha uma fé muito grande em Deus. A prima testemunhou, era muito crente, era crente, cantava no coral, estava na igreja todo dia, dava testemunho, mas agora diz que não acredita mais em Deus não, por causa da Covid. Não acredita mais em Deus não, da Covid. Eu falei: é mesmo, é por causa da Covid? Puxa, Covid poderosa, hein? Fazer com que uma pessoa não acredite mais em Deus. É porque a fé era muito, muito falsa. Não pode ser uma fé verdadeira. Eu creio em Deus, eu ter a Deus, me relacionar com Deus, é como que eu tenha descoberto uma pedreira de ouro. Eu sei que é ouro, já me beneficiei daquele ouro, e agora tropecei, machuquei meu pé, dei uma topada, eu disse: não acredito mais que seja ouro não. Você é louco. É louco. Exatamente. Isso é uma analogia que não chega aos pés do que é você saber quem é Deus. Deus, não importa se eu vivo ou morro, se eu estou com saúde ou sem saúde, em quaisquer circunstâncias, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. No livro de Daniel, no capítulo 6, verso 10, nós encontramos Daniel dando graças numa tragédia, num caos. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o decreto foi publicado, não pode ser revogado pela lei. Ele sabia muito bem. O decreto foi publicado, não pode mais ser alterado.
O decreto é contra mim. O decreto me obriga a adorar falsos deuses, eu não vou adorar. O decreto diz que quem não adorar vai morrer. E eu não vou adorar. Eu vou adorar somente a Yahvé. Esse decreto é contra mim, esse decreto é uma tragédia, esse decreto é o meu fim, esse decreto é a minha desgraça. Ele poderia dizer: oh Deus, eu confiei tanto no Senhor, e agora o Senhor permitiu que esse decreto fosse publicado, assinado e publicado, e o sinete do rei, ninguém pode mudar. O Senhor não teve a capacidade de falar com o rei, o Senhor deixou o rei ser enganado. Eles querem me pegar, eles querem pegar os que te amam. O Senhor dormiu, o Senhor cochilou, Deus. Ele poderia falar isso, mas não, olha o que diz. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Tem mais aí? Como costumava fazer, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ali está faltando essa última frase. Então, a tragédia chegou, e o que ele faz? Ele ora, ele agradece ao seu Deus. Ele não reclama, não é um murmurador, ele agradece a Deus. Então, esse passo da gratidão te faz avançar, seguir em frente, ser mais que vencedor. Você agradece? Eu uma vez vi um rapaz que fez uma coisa muito curiosa para mim na época. Eu era garoto ainda, e era meu amigo Gideão. O nome dele é Gideão. O Gideão era crente da Assembleia de Deus. Aí o Gideão vinha correndo, a gente atrás de pipa. Ele deu uma tropeçada numa pedra que quase arrancou um pedaço do dedo dele, sangue na hora. E ele pulava e dizia: graças a Deus, louvado seja Deus. Eu na época não entendia, eu dizia, o cara podia estar xingando, louvado seja Deus, Senhor, tu é maravilhoso. Eu falei: o Gideão acho que é maluco. Eu não entendia. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, o Gideão arrancou a cabeça do dedo do pé dele numa topada, e ao invés de xingar, de esbravejar, ele começou a glorificar a Deus. Aí minha mãe disse: o correto é esse mesmo, dar graças a Deus. É difícil, eu sei que é difícil. E ele sofreu muitas dores, mas deu graças a Deus ali no meio das pessoas. Não teve vergonha. E é a isto que estamos sendo convidados. Como é que eu me porto? Como você se porta diante das adversidades? Quando os ventos batem contrário, seu barquinho estava indo tão bem, agora os ventos batem e afastam você, e você não tem mais segurança, e a tempestade vem. O que você faz? Começa a reclamar, começa a protestar, a apresentar queixa, mais queixa, mais queixa. É assim que você se porta? Não. Passo para a paz é ser grato em qualquer circunstância. Eu convido você a ser grato. O 5º é o passo do Espírito. É o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo para te encher. Ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: olha, não apaguem o Espírito. Então existe a possibilidade de eu apagar o Espírito quando eu não quero saber do Espírito, e eu não confio em Deus, do seu Espírito. Então eu começo a apagá-lo, diminuir a sua influência em mim. Não devo fazer isso. Não apaguem o Espírito, mas seja cheio do Espírito. Peça: Senhor, me encha com teu Espírito Santo. Eu sou um perigo, eu preciso de ti. Eu preciso que teu Espírito esteja em mim e me renove a cada momento. Em Efésios capítulo 4, verso 30, nós encontramos: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer.
Há uma corrente religiosa que diz que o Espírito Santo é uma força como da eletricidade. Bom, eu não sei se a força da eletricidade, ela pode me dar um choque, mas ela se entristecer, eu nunca pude imaginar isso, eu acho que você também. Se é uma força ativa somente, como da eletricidade, não há de se falar em tristeza, em sentimento para esta força. Também esta força, segundo eles, diz a palavra de Deus que é consoladora, é o nosso consolador. Ele nos ensina, nos faz relembrar, ele sente ciúme de nós. Será que isso é uma força como a eletricidade? Claro que não. Isto é Deus, é o Pai e o Filho, através do Espírito, morando em nós. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Então, ser cheio do Espírito Santo vai nos capacitar a dar esses passos também. Então, você vê que quando eu me alegro, gero alegria. Quando eu me encho do Espírito Santo, gera poder e autoridade. Eu sigo adiante. E eu sou, então, aproximado de Deus. E tenho intimidade com Deus. Sou sustentado por Deus. Sou fortalecido por Deus, pelo Senhor Yahvé, por Jesus, por Yeshua. A palavra de Deus diz, os que esperam em Yahvé, no Deus vivo, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fadigar. Então, uma bênção gera outra bênção. Uma alegria gera outra alegria. Uma esperança gera outra esperança. Uma gratidão gera outra gratidão. E assim vou prosseguindo. E as tempestades vão ficando para trás. E eu passo por meio delas. E sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Porque você tem a Deus e confia nele. O sexto é o passo do discernimento. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E algumas versões diz, pegue tudo, mas retenha o bem. Como se dissesse, pode tomar conhecimento de tudo, mas você tem que ter o discernimento de extrair o que agrada a Deus e desprezar o que não agrada a Deus. Você vai ouvir conversas que desonram a Deus. Mas dentro daquelas colocações podem ter coisas que são úteis e boas. Você colhe aquilo e despreza o que não presta. Já ilustraram como alguém que sabe comer muito bem o peixe, mas sabe se livrar das espinhas. Então vamos aprender tudo e reter o que é bom. Alguém trouxe uma informação para você, não tenha medo não. Mas retenha o que é bom, tem que ter discernimento. Porque o inimigo quer te conduzir para ali, para um desvio. Então você tem que estar sempre atento. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, não vai acontecer nada com você, porque você vai ter esse discernimento. 1 João capítulo 1 João capítulo 4, verso 1 diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas experimente os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, cuidado, você precisa ter o espírito de discernimento. Você deve fazer como aquela igreja de Bereia que checava as informações. Se um pastor, um pregador, um sacerdote tem medo de você checar as informações, é porque tem alguma coisa por trás. Você tem que ter o direito de checar, de examinar para você descobrir vida ali, você ter base, porque você examinou e concluiu, e não simplesmente se conduziu por ouvir falar. Tem que testificar tudo, isso é direito seu, direito meu. E se nós fizermos isso, o mundo lucrará, porque nós seremos luz do mundo e vamos iluminar melhor. Vamos ser sal, vamos temperar este mundo que jaz no maligno, porque estaremos nos comprometendo mais e mais com Deus. Então, discernimento pelo Espírito Santo de Deus, para não se deixar levar pelo engano, mas conhecendo e decidindo sobre tudo que vem ao seu conhecimento. Não precisa ter medo, eu venho e cuido daquilo.
E por último, o sétimo é o passo do recebimento desta paz. A paz é o recebimento. Paulo diz, antes foi uma postura nossa, agora eu vou receber como fruto desses passos. É o sétimo passo, é o recebimento da paz. Bastante conhecido esse texto, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Pedro 3,14 encontramos: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpável. Você vê o tratamento que Deus dá. O próprio Deus de paz, no verso 23 de 1 Tessalonicenses 5, Ele nos santifica inteiramente, ou completamente, ou integralmente, e que todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. E ser conservado é ser protegido, é ser guarnecido. Eu protejo e conservo alguma coisa numa boa embalagem, ou num freezer, ou no sal. São métodos diferentes para conservar. Aqui é o próprio Deus que quer conservar-nos irrepreensíveis. Preste atenção, Ele quer que estejamos plenos em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo. No original, em nosso pneuma, em nossa psique e em nosso soma. Soma é corpo, psique é alma ou mente, pneuma é nosso espírito. O mal pode querer entrar por nosso espírito. Confessemos a Deus, confessemos nossos pecados uns aos outros, oremos uns pelos outros, confessemos a Deus. Se não estamos conseguindo, vamos pedir ajuda uns dos outros. Tem gente que já confessou um pecado milhões de vezes, milhares de vezes a Deus, e não consegue se livrar e confessa de novo. Ele mesmo está testificando que ele não foi perdoado, porque se ele tivesse sido perdoado, ele não precisaria fazer de novo, mas ele está fazendo, ou então está continuando a prática. Então nisto é muito importante termos irmãos e irmãs de oração, que eu possa chamar e dizer: eu preciso da sua oração, preciso falar com você, está acontecendo isso comigo, eu não gostaria, eu sinto vergonha por isso, mas está acontecendo isso, eu preciso confessar, preciso de oração, eu preciso do teu socorro, eu preciso do socorro de Deus, e juntos, sem condenação, não condene o seu irmão, não aponte o dedo para ele, mas seja braço de Deus para ajudá-lo, e orar e guerrear contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando isso acontecer, haverá paz. Deus quer que nosso espírito esteja bem. Quando eu peco, fere meu espírito, mas Ele quer que minha psique, minha alma, minha mente, muitas traduções é mente, psique é mente, esteja bem, esteja saudável. Se meu espírito está mal, a minha mente ficará mal. O meu corpo daqui a pouco vai ficar mal. Se a minha mente está mal, cheia de perturbações, cheio de culpas no espírito e na mente, eu daqui a pouco estou jogando isso para o meu corpo, vai brotar úlcera, vai brotar erupções de pele, vai me dar taquicardia, vai me adoecer, minha pressão vai subir, pressão arterial, vai me desequilibrar, daqui a pouco vai me botar uma doença grave, daqui a pouco vem um câncer. E Deus quer que nosso espírito, nossa psique e nosso soma estejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Ele tem poder para isso. Você já ouviu muitas pessoas falando: não, olha, ele está somatizando as coisas. Ou isso é uma doença psicossomática. Você já ouviu falar nisso? Psicossomática quer dizer, eles estão querendo dizer, é uma coisa da mente, ou seja, da psique, que
está projetando no corpo. Por isso está trazendo alergias, erupções, manchas, taquicardia, está trazendo úlcera, gastrite, enxaqueca, um monte de coisa. Quando isso é purificado, lavado, quando o pneuma é perdoado, a mente é sarada e você joga para fora tudo aquilo que contamina, então você terá paz e você será conservado e você então receberá esta paz que ninguém pode tirar. Como você tem se portado? Como é que você tem se conduzido? Você está bem? Você vive em paz? Você está feliz? Você está vencedor ou vencedora? Ou você está só levando soco? É uma bufetada atrás da outra e você não se levanta. Aí não tem vontade de adorar, não tem vontade de orar, não tem vontade de cultuar. Como é que você está? Levante-se em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece o meu espírito, eu quero que o Senhor una o teu espírito ao meu espírito e venha me lavar completamente. Lave dos meus pecados. Se você não consegue, chame um irmão de oração, uma irmã de oração, chame um ou dois e abra o jogo, seja corajoso ou seja corajosa. Vai ser guerra, mas a vitória é sua em nome de Jesus. Então, o pneuma é lavado pelo sangue de Jesus. Psique dela é expurgada aquilo que está machucando, ferindo, escravizando. E saúde vem para o corpo, que vai gerar mais saúde, vai gerar mais alegria, mais fé, mais testemunho, mais brilho. É isso que Deus quer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância para quem está morto, em pé, não se levanta, cheio de pecado que não confessa, não tem coragem, tem medo. A vida, a abundância de vida nisso? Não, não há. A paz? Não, não há. 7 passos para a paz. Primeiro, perdão. Segundo, a alegria. Terceiro, a oração. Quarto, a gratidão. Quinto, ser cheio do Espírito Santo. Sexto, discernir. Pegue tudo, discirna e retenha o que é bom. O que não é bom, joga fora. E por último, receber esta paz. Então, o que devemos fazer é começar, como primeiro passo, desde agora, e clamar por Deus, e por toda a sua misericórdia, bondade, pedir capacitação. Assim vamos dar os 7 passos, ajudados por Deus, para obter esta paz. Curve a sua cabeça. Você que está online, diga: Pai, eu quero esta paz. Eu estou atrás dessa paz. Eu não abro mão desta paz. Eu não abro mão da vida em abundância. Se Jesus veio, consumou a obra e diz que vim para que tenham vida e vida em abundância, eu não abro mais mão dessa vida, porque Ele veio e consumou. Se são os meus pecados, pecados passados, pecados não confessados, ou pecados atuais, se são posturas que não te honram, que estão me roubando esta paz, eu, em nome do Senhor Jesus, nesse momento as rejeito. Eu quero arrancá-las de mim. Sozinho eu não consigo, meu Deus, então eu preciso que o Senhor arranque, que o Senhor faça esse expurgo e arranque do meu espírito qualquer mancha, qualquer pecado não confessado.
qualquer enfermidade. Cura-me. Eu quero ser mantido e conservado plenamente saudável diante de ti e dos homens. Cura minha psique. Ó Deus, tira tudo aquilo que me afeta. Venha me curar, me dá poder e autoridade para seguir em frente. Então meu organismo, meu corpo vai produzir saúde, eu terei saúde. Porque eu estou andando contigo conforme o Senhor quer. Lava o meu interior, cura o meu interior, cura o meu espírito, cura a minha mente. E me fortaleça. E faça jorrar vida e saúde no meu corpo, e que eu seja a luz do mundo e sal da terra, e que os rios de águas vivas fluam a partir do meu espírito para a minha mente e meu corpo, e que alcance vidas, tudo, Senhor, vindo do Senhor, vindo de Ti. Sem Ti, Jesus, eu nada posso fazer, mas contigo eu farei tudo. Sem Ti, Senhor, estou perdido, mas contigo eu fui achado. Sem Ti, Senhor, vivi uma vida miserável, mas contigo a vida é em abundância, e eu não abro mão mais disso. Ó Deus e Pai, eu te peço por todos que estão assim orando, que a Tua mão de poder seja estendida sobre essas vidas agora, sobre os espíritos de cada um, sobre as mentes de cada um, sobre os corpos de cada um, sobre a existência de cada um. Que o Senhor estenda agora, Senhor, e o Senhor mesmo ministre sobre elas a cura, ministre sobre elas o perdão, aqueles que estão se entendendo contigo, aqueles que estão buscando a tua face, olhando nos teus olhos, aqueles que estão honestamente te adorando e te buscando. Ó Deus, opere um milagre agora, curando, Senhor, libertando-os de todo mal, libertando contra as astutas ciladas do diabo, libertando contra as opressões do inimigo. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos nas regiões celestiais, que tentam nos atormentar e tirar a alegria. Ó Deus, encha de alegria e poder cada vida, e que essa vida do Senhor jorre em cada um, e que fogo dos altos céus queime tudo que não presta, e que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Capacita-nos, Senhor, a nos amarmos mutuamente, amando a Ti sobre todas as coisas, não condenando-nos mutuamente, mas nos respeitando e orando uns pelos outros, nos alegrando uns com os outros, fortalecendo uns aos outros. Ó Pai, encha-nos com Teu Espírito. Sem Ti nada somos e podemos fazer, mas o Senhor é o Deus de cura, de libertação, de paz e graça, de poder. Então dá a cada um paz e poder, Senhor, paz e poder. A paz do Senhor e o poder do Senhor é a nossa oração, no nome que está sobre tudo e todos, o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Emanuel, nosso Salvador. Amém e amém. A palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, nos conta a história de um homem que certamente você já deve ter ouvido falar. E se a gente está falando de passos para alcançar a paz de Deus, eu preciso compartilhar com você sobre a paz que esse homem queria alcançar, e ele sabia em quem ele poderia alcançar. O nome desse homem é Bartimeu, que a Bíblia nos conta, e ele tinha algo que era físico, que ele sabia, ele acreditava que só Deus poderia oferecer para ele algo muito melhor, uma condição muito melhor. E hoje, como nós acabamos de ouvir, nós temos a certeza de que a única pessoa que pode nos conduzir à paz, ao perdão, à alegria, à presença do Espírito Santo é Deus. E a palavra nos conta sobre um pedido, na verdade um pedido desesperado que ele fez. Então, eu queria te desafiar essa noite a fazer esse pedido para Deus, independente dos passos que você precisa dar para alcançar a paz de Deus. E que você reflita nessa história, que pode ser que não seja idêntica à sua, mas eu tenho certeza que tem algo em comum
que é a paz que a gente precisa alcançar no Senhor. Que você possa louvar, mas principalmente que você possa pedir que Deus te conduza e te direcione a esses passos para a verdadeira paz, a paz do Senhor nas nossas vidas. Jesus atendendo a ele.